Os ucranianos estavam travados no meio do campo de batalha. O M2 Bradley avançou com disparos contra as posições defendidas pelos russos, enquanto o sargento emitia as ordens coordenando o blindado e os soldados ao seu redor. Eles precisavam ser rápidos para travar qualquer estratégia dos russos. Bastava um inimigo conseguir se levantar mais à frente com um RPG para que a vantagem do blindado fosse perdida e os colegas lá dentro queimados vivos por um disparo mais preciso e poderoso. Um dos soldados apontou a PKM na direção dos russos, que se abaixaram com os tiros do Bradley. Cheia de munição 762, a arma rugiu à morte contra os inimigos, dando esperança para os ucranianos continuarem o avanço naquele dia difícil. Metade do ano de 2023 passou. O verão se estendia e já começava a olhar para o horizonte para se despedir e deixar que o outono chegasse. O calor ainda se propagava pelo ar pesado do campo de batalha. Os ventos quentes traziam o cheiro de pólvora, enquanto os homens caminhavam pelos campos verdes com a paisagem incrementada pelo metal retorcido dos veículos destruídos. A cada vez que os ucranianos passavam pelos equipamentos, tinham a lembrança dos homens que perderam. Eles sabiam que nesse verão e primavera, o que cresceu de flores nos campos também surgiu de bandeiras sobre túmulos de seus irmãos caídos. A contraofensiva ucraniana seguia lenta, com a pressão internacional para serem tão rápidos quanto em 2022. Os últimos meses mostraram o quanto a pressa só beneficiava os generais sentados em sofás, dando opinião a partir de teclados ou em entrevistas. Os homens que tombaram nos campos não tinham pressa em atravessar terras minadas, perderem pernas e irem mutilados para casa ou em caixões a serem carregados por suas famílias. Em Zaporizhia, os russos tinham preparado defesas fortes demais. Pequenas vilas se tornaram grandes campos de batalha. Não era o tamanho de um local que interessava. Estranhos e ermos lugares já haviam se tornado fundamentais em guerras. Para os soldados, nomes desconhecidos como Tokmak, Robotin, Urozein eram um objetivo tão importante quanto Kiev. Durante os meses de julho e agosto, muitas surpresas aconteceram envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ivan Popov, comandante-chefe do 58º Exército de Armas Combinadas da Rússia, estacionado no sul da Ucrânia, deixou que um áudio vazasse falando sobre suas preocupações com as tropas que lutavam sem descanso e ainda com críticas à estratégia russa no campo de batalha. O major-general levantou questões sobre a falta de fogo de contrabateria, estações de reconhecimento de artilharia e, como resultado, isso levava à morte de soldados das forças armadas da Rússia, sendo que os russos tinham vantagem total nesse momento. O comando russo ouviu com atenção as críticas e tomou providências. Dispensou Popov do comando e o enviou para a Síria. Os ucranianos não pararam para comemorar a notícia que circulou entre tantos canais russos. A artilharia e as defesas continuavam a lhes causar morte e um mar de dificuldades para dominar os pequenos povoados. Houve mais motivos para comemorar ações como finalmente ter a capacidade de conseguir atingir os russos em seu próprio território. Os drones cortaram ventos e mar para alcançarem alvos russos. Foi do céu que eles surgiram para incendiarem aviões em locais tão distantes quanto 600 quilômetros de Kiev. No aeroporto de Pskov, aeronaves Il-76 iluminaram a noite russa com chamas. Ao menos 2 desses aviões foram confirmados como destruídos e outros 4 danificados no processo. Os Tupolev Tu-22M no aeroporto de Chaikovka também se tornaram ruínas. A Rússia perdeu mais de 200 milhões de dólares nesses eventos. É claro que tudo isso não passou ileso. A Rússia tinha um poder de fogo imenso. E, portanto, a Ucrânia sofreu seu pior ataque de drones desde a primavera. As armas mortais voaram pelo país. Nem todas foram abatidas, o que causou a morte de 2 civis confirmados após o caos
e o medo da queda dos instrumentos letais. Os mísseis foram lançados justamente por aviões Tu-22 supersônicos. Além disso, os drones Shahed iranianos estavam sendo substituídos por sua versão russa, o Geran-2. Essas máquinas de morte voavam para um caminho sem volta, com o único objetivo de destruir. Com um comprimento de 3,5 metros, um peso de aproximadamente 200 kg e uma envergadura de 2,5 metros, os Shahed atingiram velocidades superiores a 185 km por hora, descendo sobre os alvos ucranianos. Equipamentos como o S-300 eram uma das defesas para interceptar o mal causado por essas máquinas. Mas os ucranianos ainda não tinham tempo de comemorar. Precisavam continuar. A única estratégia possível era avançar, passando pelos seus cemitérios de veículos e adicionando aos noticiários e ao mapa do mundo o nome de mais uma pequena cidade que seria a capital do inferno por dias ou semanas. Os tanques precisavam avançar sobre as defesas russas antes que os próprios russos aumentassem as defesas que estavam depois das primeiras. O mapa estava marcado com as principais linhas de proteção dos inimigos. Uma rede complexa que em agosto contava com grandes obstáculos. A vila de Staromayorsk era um dos objetivos em julho, ainda quando os acontecimentos surpreendentes de agosto não seriam críveis se contados. Os blindados se moviam naqueles campos minados, com homens observando as provas do poderio russo esfacelando centímetros de aço. A fumaça pelo campo era assustadora, erguendo-se majestosa no meio dos sons de explosões e do crepitar do fogo. Seguir em frente era pouco menos que uma opção e muito mais um dever para com a vida dos colegas e o sacrifício dos caídos. A 35ª Brigada Separada, juntamente com o 7º Batalhão Separado, assumiram o compromisso de transformar Staromayorsk no próximo centro do mundo. Os drones russos filmaram as colunas de equipamentos se movendo sobre o verde, tentando escapar das minas. A artilharia mirou no bando que se sujeitava ao ataque perigoso, acertando os menos afortunados e colocando muitos dos homens em uma posição desesperada no meio do campo. Debaixo de fogo, os soldados viram as explosões continuarem, fechando os olhos enquanto somente a sorte dizia se o próximo projétil de 155 mm cairia sobre suas cabeças. Ironicamente, a única proteção era algumas vezes somente as crateras das explosões. Dependiam de uma tripulação corajosa para atravessar aquele terreno de terra no qual o diabo contratara os russos para transformarem em uma filial do inferno. Os mais sortudos conseguiram deixar o local ainda com cheiro de fumaça nas narinas e o medo correndo no sangue. Os Max Pro ainda intactos continuavam seus caminhos. Um desses veículos resistentes a minas podia contar com uma metralhadora blindada montada no teto com calibre de 7,62 mm ou 12,7 mm. Os russos escondidos no mato viam a munição pesada atingir tudo à frente, arrancando o verde das árvores e o vermelho dos homens. Quando os blindados pararam de se mover, os soldados saíram para a mata, procurando os russos nas trincheiras. As máquinas ao lado davam cobertura para os grandes campos abertos. Do outro lado, era apenas corpo a corpo com os inimigos escondidos no meio das folhas. O oponente mal era visto entre as árvores que formavam as defesas. Como a artilharia não transformara todo o local em um terreno árido ainda, os ucranianos precisavam de passos cuidadosos para avançarem. Sob a tutela dos drones, eles tentavam alcançar os buracos onde os russos se escondiam. Algumas partes ainda tinham árvores, mas outras eram somente o retrato da destruição. Às vezes os homens se viam presos em alguns pontos com metralhadoras evitando o avanço. Eles tinham sorte quando o líder do esquadrão podia contar com algum Bradley que os acompanhava com a M242 Bushmaster de 25 mm disparando contra os russos, isso quando o veículo tinha sorte de não ser atingido por nenhuma DGM. As PKM dos ucranianos funcionaram para acuar ainda mais os russos, que buscavam proteção desesperadamente no
pouco de mato ao redor da trincheira ou dentro dos buracos. Para azar dos defensores, quando os ucranianos já estavam dentro das defesas, era difícil manter coesão. Muitos dos russos tentaram fugir correndo sob a proteção da vegetação. O olhar do drone estava atento sobre eles, avisando para a artilharia que ninguém deveria sair. Os sonhos de recuar para a segurança foram transformados em fumaça fedendo sobre sangue fresco. Manter as trincheiras tomadas também não era fácil. Os russos tinham localização precisa dos locais que defendiam. Então logo era possível, começavam a despejar tudo o que tinham. Um MT-12 Raptor era capaz de um estrago profundo sobre os ucranianos entrincheirados. Os soldados avançaram suspeitando que o fogo chegaria em breve. Um desses equipamentos podia jogar-lhes morte diretamente a uma distância de 3 quilômetros, logo das proximidades de Staromayorsk. O drone russo observou, ajudando a corrigir a mira da vingança que recairia sobre quem tomara as trincheiras. Os ucranianos continuavam avançando, com seus trabalhos sob a pressão inevitável. Retiraram as minas deixadas pelos russos e procuraram por armadilhas. A artilharia começou a cair mais adiante, com os homens vendo como os russos ainda não tinham sido capazes de corrigir a mira adequadamente. Os tiros foram se tornando cada vez mais próximos, forçando os ucranianos a uma parada. O próximo projétil de 100mm se arrebentou diante dos soldados, jogando toda a terra da trincheira com uma avalanche sobre os homens. Soterrado em um túmulo cavado à base de pólvora, o soldado precisou conter o terror enquanto os outros cavavam em sua direção para retirar-lhe com vida. Saiu íntegro daquele momento pavoroso. O desafio ainda não havia acabado. As posições ganhas precisavam ser ocupadas. Era comum que tropas menos treinadas, algumas vezes mobilizadas recentemente, fossem colocadas no meio daquele caos. Os russos observaram os ucranianos menos experientes serem jogados no moedor de carne e ativaram a máquina para fazer a trituração com eficiência. Os drones encontraram os ucranianos e começaram a encher as listas dos oficiais com cartas de despedidas. A entrada em Staromayorsk não foi menos dolorida. A artilharia russa era eficiente em acabar com qualquer tipo de blindado que tivesse sido fornecido aos ucranianos. Os veículos turcos Kirp e Kazak II foram transformados em uma pilha de metal retorcido logo na entrada da cidade. A chegada foi difícil para os ucranianos. Seus blindados foram rapidamente detectados pelos russos. Algumas vezes alcançaram as primeiras casas, mas sua visita foi brutalmente interrompida pelos anfitriões. Os soldados continuavam avançando. Qualquer chance de aproximação gerava também oportunidades de ataque. As trincheiras russas tomadas próximas à cidade eram usadas para que os ucranianos disparassem seus RPGs e depois corressem para a proteção. Aos poucos, a resistência foi sendo vencida. Os homens adentraram Staromayorsk, procurando pelos russos escondidos entre as casas. O inimigo poderia estar em qualquer parte. Daí a necessidade de disparar dentro de todos os possíveis esconderijos para derrubar de vez a resistência. Os russos enxergaram aqueles avanços e exerceram sua vingança da mesma maneira. Os bombardeios derrubaram o que restava das casas. Não podiam deixar os ucranianos se fixarem na região, ou os deixariam muito próximos de outras posições importantes. Mesmo assim, ao fim de julho de 2023, a pequena cidade estava tomada e a bandeira ucraniana foi levantada pelos soldados. Staromayorsk ainda seria motivo de disputa e túmulo para russos e ucranianos. Os dias de combate por vilarejos até então desconhecidos para o mundo não acabavam. Se o nome dos locais talvez ficasse registrado na história, os nomes dos soldados que morreram por seus países nesse conflito talvez não tivessem o mesmo destaque, tornando-se apenas uma memória em um porta-retratos ou em um túmulo, e um eterno pesar no coração de seus parentes. O que os livros de história não registram para sempre, muitas vezes ainda não tem o mesmo teor e o mesmo valor do registro que se faz na saudade no coração.